No ano passado, eu tenho certeza que todo mundo ainda se lembra, teve um ato no STF, um ato inclusive agressivo, né? Um povo crente soltou alguns rojões na direção do prédio do STF, da sede lá. E, obviamente, você pode entender aquilo como um ato simbólico e, ao mesmo tempo, um ato simbólico de violência, no sentido, né? E, ao mesmo tempo, um ato perigoso em si mesmo, porque é perigoso realmente, né? Porque poderia acontecer alguma coisa ali, mas o que eu quero tratar aqui é o seguinte: esse mesmo povo que estava lá cometendo esses atos, eles aparecem supostamente em um ato de louvor a Deus, inclusive ajoelhado. Enfim, esse tipo de louvor é o tipo de louvor que Deus não aceita. E não adianta dizer que ele aceita, ele não aceita esse tipo de coisa. Não é algo assim válido, é falso, não é. Na cabeça deles o louvor é verdadeiro, na mentalidade deles, né? Mas para Deus aquele louvor não tem de fato valor. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso porque essa atitude deles é um ato anti-institucional, vai contra as instituições públicas, e eu deveria dizer de maneira mais específica, usar o termo república, as instituições republicanas. A res pública, que res seria do latim o termo que significa coisa, e pública, a coisa pública. O termo já diz, se é pública envolve o todo, né? Envolve a totalidade. Não tem atitudes assim que em pouco tempo consegue demolir boa parte do que foi construído. Estão tentando demolir aí são as instituições democráticas, né? Essa atitude deles é muito semelhante ao que esse deputado que foi preso agora, o Daniel Silveira, fez também. Porque ele também se coloca como indivíduo acima das instituições. Essas instituições, elas são a expressão, digamos, elas estão aí como componentes do Estado, e o Estado de Direito como tal, nós concebemos modernamente, resultado de um que podemos chamar de contrato social. Não tem como você quebrar por si só esse contrato social. Se você quer questionar as leis, se você quer questionar toda a organização estatal, se você quer questionar valores, então você tem que, democraticamente falando, você tem que dialogar. Não dá para pegar digamos assim, fazer um vídeo como esse rapaz aí fez, esse deputado Silveira fez, e atacar os ministros daquela forma. Quando ele ataca os ministros, ele não está atacando só a pessoa do ministro, porque o ministro é um cargo público, e o que ele ocupa de deputado também, veja bem, público, não é dele, não é para ele. Não é para ele. Ele não é o deputado. Ele, como cidadão comum, se levantou ali. Ele esqueceu que era deputado. E mesmo que você não seja um servidor público, se você não tiver investido de cargo público, ainda assim você não pode fazer aquilo. E a gente tem que lembrar também que aquele ato lá do STF, dos crentes, esse dito deputado, ele defendeu o ato deles. Ele tentou ali justificar de alguma forma.
Se eu não me engano, ele disse, não, aquilo ali foi um ato religioso apenas. Quem filmou distorceu as coisas, não sei o quê. Não foi isso. Isso é mentira. E ele sabe. Ele é um bolsonarista extremamente fanático. Ele deixou isso muito claro nessa atitude dele de fazer esse vídeo. E obviamente ele não vai trabalhar com a verdade, porque o bolsonarismo não trabalha com a verdade. Nem com a passividade, é na violência, é na truculência, seja em palavras ou na ameaça já fisicamente mesmo, como a gente vê. E inclusive ele arrumou encrenca depois, foi entrar no IML, não queria usar máscara, essa coisa toda. Ele desrespeitou a policial que estava lá, que também é uma instituição, não só a pessoa da policial é ofendida, mas o cargo que ela ocupa é desrespeitado, porque ele desautoriza ou ele desrespeita a autoridade da policial que está lá. Segundo ele, porque ele também é policial, ou não sei se era, e está na condição de deputado federal, né? Ou seja, ele quer atacar as instituições, mas ele usa de uma instituição, né, da qual ele mesmo é revestido, para conflitar com as outras instituições. É uma coisa muito louca. Doido. Totalmente sem noção. Não tem noção esse negócio. E voltando aqui à questão da espiritualidade, no caso, visto que esse cidadão é um bolsonarista e o bolsonarismo caminha junto com uma certa religiosidade que está aí, sobretudo evangélica, mas é evangélica e também uma católica conservadora, né? Que nem aquelas que foram lá na porta do hospital protestar contra o aborto de uma menina de 10 anos, estava grávida, foi estuprada pelo tio, e nem estrutura, eu acho que uma menina de 10 anos tem para sustentar uma gravidez, mas eles foram lá preocupados de maneira extremamente moralista com o aborto, né? Mas essa questão, voltando para a questão da espiritualidade, é o tipo de atitude que não precisa dizer que o bolsonarismo é violento e que ele, enquanto um movimento delineado por um sentimento de violência, de ódio, de ressentimento, sabe-se lá o que mais, de maligno que tem isso, é um movimento contra Jesus Cristo, né? Que é a pessoa que adjetiva a religião, ou seja, a religião cristã. Não precisa repetir aqui isso. É uma coisa que a gente bate, a gente fala sobre isso. Toda vez que a gente fala, parece muito repetitivo, mas é muito repetitivo também o fato da gente dizer que isso é contra o Evangelho. Mas o Evangelho é uma coisa que tem que se repetir sempre. E por mais repetitivo que seja, ou repetido que seja, o Evangelho é algo sempre novo, porque ele sempre está contra o Adão, né? Agora, o problema não é ser Adão contra o Evangelho. O problema é ser Adão contra o Evangelho, mas esquecer-se que é Adão e que é contra o Evangelho. É esse povo, por que eu digo isso? Porque eles se acham do lado do bem. É um tipo de maniqueísmo, aquela coisa da luta entre bem e mal. É um problemão isso aí também, porque que tipo de bem que você pratica? Se você pratica o bem, esse teu bem é aceito, tem que ver isso. Isso se você estiver de fato praticando o bem. O que eles estão fazendo não é o bem, só que eles pensam que é, mas vamos dizer que fosse, se fosse o bem. Mesmo assim, o bem diante de Deus, o bem do homem diante de Deus, o crente enquanto crente precisa entender isso. O nosso bem e o nosso mal não tem diferença para Deus, não tem. Porque você só pode praticar o bem se você conhecer o bem. Do mesmo jeito que você só pratica o mal porque você conhece o mal. Mas o conhecimento do bem e do mal foi adquirido da mesma forma.
Então eles têm praticamente a mesma natureza, eles são antagônicos entre si, o bem e o mal, né? Tem uma dialética aqui, bem e mal, certo e errado, bom ou ruim, né? Isso é uma noção que nós adquirimos, biblicamente falando, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, ali o relato ali daquele, que a gente chama de queda do Adão. Adão significa homem ou também humanidade, ou seja, significa todos nós. Nesse sentido, a gente tem que considerar que o bem e o mal são ruins. Por quê? Porque nós roubamos de Deus esse bem e esse conhecimento. Aí a possibilidade de praticar o bem e o mal. É por isso que a Bíblia diz que obras não salvam. Você pode fazer a caridade que for, isso não salva. O bom da caridade você fazer é por causa do outro, para beneficiar o outro. Então seria por amor, compaixão, por empatia, né? Enfim, mas salvar-se por obras não tem sentido por conta disso, porque o meu bem, na verdade, é mal. Do mesmo jeito que o meu mal é mal. Agora, claro, isso a gente não pode pegar e pensar assim, bom, e agora eu não vou mais fazer o bem? Não. Aqui no âmbito dessa relatividade onde a gente vive, tem que procurar fazer o bem mesmo. Mas não espere nada em troca. Muito menos diante de Deus. E esse pessoal que faz isso, eles não conseguem se enxergar dessa forma. Eles olham de cima para baixo, eles são os santos, eles são os especiais. Eles acham que eles têm uma missão aqui na Terra. Se tinham de fato uma missão dada por Deus, eles já abandonaram há muito tempo. Abandonou geral. Ou então nunca abraçaram. Não tem como dizer que abraçaram. E, bom, esse deputado aí, a gente tem que, voltando à questão aí do deputado, falar dele, ele é o cara que foi eleito na época das eleições aí, de 2018, ele ficou muito conhecido aí por ter rasgado uma placa que era referente a Marielle, né? A Marielle foi assassinada brutalmente, covardemente, uma mulher que não usava armas, ela não estava armada, estava dentro de um carro totalmente desprotegida, indefesa, levou uma rajada de metralhadora 9mm, o motorista foi junto também no processo aí. E naquele tempo a gente tem que lembrar que esse pessoal da direita aí, boa parte da direita, até gente dos que nem estão contra o Bolsonaro hoje, mas na época denegriram, digamos assim, tem gente que não gosta de usar esse termo, né? A imagem da Marielle, né? Ela de vítima, ela passou uma vilã. Parece até que todo ato contra a Marielle era um ato de defesa aos assassinos. Esse rapaz, esse Daniel Silveira, ele ficou muito conhecido na época por ter simbolicamente, né, feito aquela agressão de ter rasgado a placa que fazia menção a Marielle. Extremamente covarde. E você vê como é que é a mentalidade de uma pessoa assim. E eu quero falar aqui da questão das instituições, a importância. Eu falei sobre res pública, a república. A república é uma ideia que ela se concretiza nas instituições que estão aí. Você não pode chegar lá querer fechar o STF porque você acha que os ministros lá não estão agindo da maneira correta, não estão sendo justos, estão sendo tendenciosos. Pode ser que sim, em alguns momentos sim, em outros momentos não. Mas se esse é o problema, então você não pode chegar lá e vamos fechar o STF. Eles têm muito essa ideia de fechar o STF. Aí defende o AI-5, né? Violência é gratuita, essa violência é gratuita. As esquerdas não estão aí fazendo violência para esse povo se colocar na frente do STF daquele modo, né, na frente de enfermeiras fazendo protesto não, homenagem, aí também protesto pacificamente.
e gente agredindo verbalmente e quase agredindo fisicamente. Gente que também estava nesse dia no STF e nesse dia dos fogos. E é sempre a violência na maioria das vezes gratuita e justificada, ou eles pensam que isso é justificado biblicamente. É um assunto muito batido, é um assunto que ele em si não é novidade. O que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Mas eu quero lembrar que as instituições públicas, a República como um todo, ela é de extrema importância para a gente. É porque é nela que se concretiza o ideal de democracia. Se a gente corroer as instituições dessa forma, desrespeitando, você pega o vídeo e vê o que ele falou lá. Ele falou do ministro, né? Dos ministros, né? E da Suprema Corte, né? Ele fala Suprema Corte um cacete, né? Esse deputado fala no vídeo. Ou seja, é manifestação mesmo do bolsonarismo. E o Bolsonaro ele tem isso. O Bolsonaro ele em reuniões ministeriais ele fala palavrões, ele quebra o decoro. Quando você fala esse tipo de coisa, quando você age assim, você mostra que você não respeita as instituições, né? Você não respeita. Se a instituição é pública, então é de todos. Você está lá, a democracia é representativa, você é um representante, seja você o chefe de Estado ou um deputado federal, como no caso desse cara, você tem que cumprir com a sua função. Se você está revestido desse cargo, então tem ali a sua personalidade como pessoa individual, mas a personalidade do Estado, enquanto tal, ela tem que se sobrepor em relação à sua personalidade. Porque a tua individualidade não pode se sobrepor em relação ao caráter público dessas instituições. Porque o caráter público dessas instituições, inclusive o cargo que você ocupa, se você é um servidor público, é inerente a todos nós, a mim, a você, todo mundo, a ele. E tem então essa responsabilidade. Não dá para você se colocar. A violência no sentido bíblico aí já está errado. É aquela velha coisa, se você quiser justificar a sua violência, você vai para o Antigo Testamento, mas é a maneira errada de ler a Bíblia. Se você desconsiderar o caráter revelacionista do texto, considerando que Cristo é o final desta revelação, se você desconsiderar isso, você vai ler errado e você vai colocar na mesma altura Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí você errou. Você errou tudo. Não tem o mesmo valor. Antigo Testamento, Antiga Aliança. Novo Testamento, Nova Aliança. A nova substitui a velha. Ainda que ela permanece como pano de fundo histórico, permanece como fundo histórico mesmo, como história e como profecia em alguns pontos, e também como, no que diz respeito à lei de Moisés, como uma lei que te acusa, né? Uma lei que te mata. Uma lei que te mata porque você não consegue se superar a partir dessa lei. Você só adquire remissão, espiritualmente falando, por meio de Cristo. Então a lei está aí, nenhum tio da lei cairá, diz Jesus, né? De fato, mas ela está aí, não é como recurso mais de salvação. É muito mais para acusação. A lei te acusa, né? Me acusa. Voltando à questão do rapaz preso aí, esse deputado, ele é envolvido com fake news também, né? Já tinha sido investigado aí em outras ocasiões. Tem uma parte no vídeo que ele fala, tem uma certa incoerência na fala dele. Ele fala assim, o ministro Fachin foi colocado lá por um presidente socialista, mas ele esquece que o próprio Bolsonaro colocou um ministro lá que é de esquerda. Que ele fala assim, colocou lá para proteger o arcabouço da corrupção, não sei o quê. Tem um ministro lá hoje que é de esquerda. No entanto, ele esquece isso. Ele não menciona.
O que é estranho, né? Incoerente. Enfim, nenhuma novidade. O que se espera, pelo menos eu espero, é que fique preso. Este cidadão tem que ficar preso. E que mais como ele vá também preso, seja preso. Não fique por aí fomentando a desordem, não fique por aí de maneira violenta, expressando o seu pensamento, o seu espírito antidemocrático, contaminando as outras pessoas e contaminando, se possível, instituições, né? Que instituições também se contaminam. Graças a Deus foi preso. Que permaneça lá. Eu não sei se vai permanecer. Não sei o que, quando chegar na Câmara, se eles vão vão revogar a prisão, vão voltar atrás. Não sei. Tomara que não. Tomara que não.